Vamos lá então. Nesse vídeo eu espero te convencer de que existem duas habilidades que, muito mais do que qualquer outra habilidade técnica, vão ser determinantes para que você possa se destacar na tua área de atuação, independentemente de qual seja a tua área de atuação. Não importa se tu é das exatas, não importa se tu é das biológicas, se tu está na medicina, não importa se tu é das carreiras jurídicas, se tu vai para um concurso público, não importa, nada disso é relevante. Existem duas habilidades que nós aprendemos a cultivar desde cedo na nossa vida e que durante a adolescência principalmente e durante a vida adulta nós nos esquecemos dela completamente, salvo raras exceções, e que na vida adulta, depois quando tu tá bem dentro da tua vida profissional, é que tu percebe o quanto isso faz diferença. Quais são essas habilidades? Vamos lá. A habilidade técnica é simples de você desenvolver. Eu não estou dizendo que é fácil, veja bem, eu estou dizendo que é simples. Por quê? A maioria das vezes, a habilidade técnica parte do pressuposto do domínio de uma técnica em que você geralmente domina por repetição. Medicina é uma matéria, ou melhor, é uma área do conhecimento que é necessariamente técnica. Tu memoriza, aprende a raciocinar mais ou menos de um jeito médico e aplica. As exatas é a mesma coisa. Tu aprende a fazer o raciocínio matemático aplicado e da derivação das aplicações você tem as grandes engenharias e aí você domina o conhecimento técnico. Na arquitetura é a mesma coisa, no desenho, nas artes, inclusive a própria etimologia da palavra deriva de techné, do arte, ars techné, vem do conhecimento técnico, é o domínio da técnica, até etimologicamente falando, do grego, do latim, você tem isso. Muito bem, se o domínio da técnica ele é fácil, porque basta você repetir, basta você aprender, o que é diferente disso? O que é que vai ser determinante para além do domínio da técnica? É a capacidade de raciocinar. A capacidade de raciocinar, a capacidade de você argumentar, a capacidade de você conseguir expressar a sua opinião e se comunicar de maneira eficaz é muito mais determinante e necessariamente é muito mais difícil de desenvolver do que a capacidade técnica. Por quê? Porque exige um certo grau de criatividade e exige que você pense exatamente sobre aquilo que você está fazendo. E quais são as manifestações imediatas da sua capacidade de raciocinar, da sua capacidade de pensar bem? É falar bem e escrever bem. E você disse, doutor, que no começo do vídeo nós aprendemos e estimulamos o uso disso, mas nós nos esquecemos disso depois na vida adulta. Como é que é isso daí? Bom, você sabe que durante a sua escola provavelmente você tinha que escrever redações. E eu tenho certeza que você odiava escrever redações, eu odiava também escrever redação, sinceramente, porque é difícil, é muito difícil você escrever bem. E quando que você percebe que você está escrevendo mal? Quando a professora maldita pedia para você ler o seu texto em voz alta e você percebia que o seu texto não fazia sentido nenhum, que você tinha escrito uma coisa que era sem pé nem cabeça, que as palavras não estavam bem conectadas, que o raciocínio não estava bem encadeado, que não tinha uma linha de argumentação bem lógica por trás e que todo o seu pensamento naquele momento não fazia sentido. E aí eu tenho certeza que por conta dessa dificuldade que você encontrou ao longo da sua formação, você foi completamente desestimulado a continuar escrevendo. Salvo algumas exceções que continuam escrevendo por gosto, algumas pessoas tiveram que aprender a escrever em um modelo muito rígido, quadradinho, por causa do vestibular, mas para além disso, dificilmente as pessoas escrevem. Por quê? Porque não é necessário no seu dia a dia, porque nós vivemos em uma sociedade que ela é quase necessariamente tecnocrata, quer dizer, você valoriza o conhecimento técnico e foda-se a sua capacidade argumentativa, foda-se a sua capacidade de raciocínio. Tanto é que agora com o ChatGPT pior ainda, Nem escrever e-mail você escreve mais, eu tenho certeza. Eu digo isso porque eu também faço isso, Eu tenho preguiça às vezes e eu peço para o ChatGPT escrever um e-mail, que é uma coisa mais tosca, que deveria ser simples a forma de comunicação, você pede para o ChatGPT escrever. Muito bem, se você não consegue pensar bem, você não consegue escrever bem. Por que isso acontece? Porque a escrita é meramente a manifestação física do teu raciocínio.
física mesmo, né? Física ou enfim, digital, não importa. Mas é a manifestação fora da tua mente do teu raciocínio. Quer dizer, não é que tu tá cuspindo a palavra no papel ou enfim na tela, né? Sem que ela tenha passado pela tua cabeça antes, né? Tu tenta argumentar ou tenta criar uma linha de raciocínio clara para comunicar para alguém. Se tu vai contar uma história, por exemplo, tu sabe que para contar uma história precisa ter um começo, meio e fim. Ou se tu vai convencer alguém de alguma coisa, tu vai convencer alguém da tua opinião, tu tem que pensar bem antes, né, sobre como tu vai apresentar os seus argumentos de maneira bem concatenada, bem encadeada, de modo a convencer aquela pessoa da tua opinião, né? E o modo de fazer isso, né, de maneira concreta mesmo, é colocando no papel. Claro que algumas pessoas conseguem fazer a próxima instância do bom pensamento, a próxima instância daquilo que é o domínio máximo do pensamento, que é falar bem. Por quê? Porque falar é ainda um pouco diferente de tu escrever. Tu escrever, tu tem a chance de preparar, né, aquele argumento no papel, ou enfim, no digital, apagar e reabilitar aquilo de alguma maneira, né? Se tu escreveu alguma besteira, tu apaga, reescreve. Agora, e tu tem um intervalo, né, na verdade, porque antes de tu imprimir, vamos dizer assim, fazer o uso daquele texto, tu tem a chance de reformar aquilo muitas vezes, né? Então, antes de sair para o mundo, tu pode corrigir. Agora, falar é um pouco difícil, né, cara? Né? É difícil tu ver uma pessoa falar bem e é muito impressionante quando tu vê alguém que fala bem, que fala com confiança, porque primeiro que tu vê que a pessoa consegue falar com confiança, né? Quer dizer, a pessoa tem segurança sobre aquilo que ela está falando. Isso demonstra que, pelo menos em algum grau, ou ela é muito mentirosa, porque ela está extremamente convencida sobre aquilo que ela está dizendo, ou ela realmente conhece muito daquilo que ela está falando, ou ela manja muito, né, do assunto. Porque para tu conseguir argumentar bem, para tu ter bom fundamento, né, bom conteúdo, ter boas referências para argumentar bem, tu precisa realmente saber daquilo, tu precisa ter lido, tu precisa ter conversado, ter pensado. E aí a parte difícil disso, que é diferente da leitura, perdão, diferente da escrita, né, que eu disse que existe um intervalo entre o teu pensamento e a realidade, na fala não. Quer dizer, não dá muito tempo de você pensar enquanto você fala, porque senão o tempo todo tu fica... e aí, não só é um sinal de insegurança, mas como também não é muito convincente, né? Quando você está pensando na hora de falar. Geralmente o pensamento ele é muito rápido, né? Não tem um intervalo entre o que está passando aqui e o que está saindo pela tua boca. Até em outro vídeo, na verdade, eu até falei isso, né? Sobre aquela ideia do Freud, quer dizer, é muito difícil você parar para pensar, só um pequeno devaneio aqui, é muito difícil você parar para pensar o quanto é rápido o pensamento, de modo que parece que existe alguma coisa pensando em você. E aí a psicologia até diz isso. Essa foi a grande frase do Freud, né? Es denkt in mir. Quer dizer, em alemão é algo pensa em mim. Né? Ele não sabe muito bem o que é, ele não sabia dizer, e aí ele deu o nome de inconsciente, mas tinha alguma coisa dentro da cabeça dele que pensava. Né? E ele dizia que você não é dono da sua própria casa, quer dizer, tem alguma coisa ali dentro de você que comanda o seu pensamento, que comanda, né? Diferente do racional, quer dizer... Eu agora não estou pensando, agora eu vou falar sobre o Freud. Só está saindo, cara. A coisa só está saindo aqui de dentro, eu não estou pensando muito. Tanto é que vocês veem que os meus vídeos não tem corte, né? Eu não fico pensando muito antes de falar. Então, tu percebe rapidamente o quanto é difícil você falar. É muito difícil você falar bem. E você só consegue falar bem quando você pensa bem. Você consegue escrever bem quando você pensa bem. E essas duas armas são as maiores armas de persuasão, são as maiores armas de crescimento profissional, porque significa necessariamente que tu tem uma capacidade intelectiva que é diferente da média. Quer dizer, tu ter o conhecimento técnico é relativamente simples, tu aprende. Né? Agora, tu ter a capacidade de raciocinar bem, a capacidade crítica, a capacidade de argumentar, de discutir, né? De se colocar, se posicionar em uma situação de trabalho é extremamente valioso. E se tu for pegar grandes livros de desenvolvimento pessoal, quase todos vão dizer com certeza de que a sua capacidade de comandar pessoas, a sua capacidade de se relacionar com os outros, de resolver problemas interpessoais é muito mais valiosa do que a tua capacidade técnica. Então basta tu olhar também dentro da tua realidade prática, assim, né? Tu acha que um engenheiro super especialista, né, que dentro das possibilidades cai naquele estereótipo de nerdola, ele tem mais chances de ser o grande presidente da empresa, um CEO, ou enfim, um manager, né, muito importante, ou
ele tem mais chances de ser um líder, necessariamente, afinal de contas, ele é tecnicamente capacitado, mas dentro de um setor específico. Quer dizer, uma pessoa que é extremamente capacitada do ponto de vista técnico, ela vai ser líder da coisa toda ou ela vai ser líder daquela coisa que ela é capacitada para fazer, né? Fica fácil de perceber que ela vai ser líder da coisa que ela é capacitada para fazer, não da porra toda. Porque ser líder da porra toda, né? Ser líder da porra toda, você mandar nas pessoas requer capacidade de comunicação, requer a sua capacidade de se apresentar, requer a sua capacidade de se expressar bem, requer a sua capacidade de raciocinar bem, de persuadir os outros da sua ideia, e tudo isso é a composição básica daquilo que é o espírito de liderança, né? Você não pode, ou melhor, não precisa necessariamente ser o bichão dentro de uma área técnica, né? Basta que tu seja extremamente capacitado do ponto de vista de raciocínio, do ponto de vista intelectivo, do ponto de vista comunicativo, ou seja, saiba escrever e falar bem e convencer bem os outros das tuas ideias e por isso necessariamente saber liderar do que saber qual que é a composição do metal daquele parafuso específico que vai numa peça do foguete da SpaceX, que é a empresa lá do Elon Musk. Eu não acho que a pessoa que manja do parafuso é uma pessoa burra, de jeito nenhum. É só que ela manja muito do parafuso, né? E para tu comandar um grupo de pessoas, para tu comandar em qualquer situação, não basta tu manjar do parafuso. Tu tem que ser capaz de se envolver com todo tipo de pessoa, se expressar bem, né? E isso passa pela tua habilidade de escrever, porque tu vai precisar escrever infinitas vezes na sua vida e, de novo, escrever nada mais é do que a manifestação física da tua capacidade de raciocinar e tu tem que saber falar bem, né? E a grande pergunta que vai vir agora, eu tenho certeza, é então como é que tu faz isso? Praticando. Praticando como todas as outras coisas. E, infelizmente, né, na educação brasileira, mas eu penso que na educação de forma geral, né, na educação do mundo inteiro, existe o problema, e agora piorado por conta do ChatGPT, que é aquele em que nós não somos estimulados a escrever, né? Existe o momento do vestibular, como eu falei, né? E nós odiamos escrever, nós odiamos ler. Sabia que a média, né, de livros lidos por um brasileiro é menos do que um por ano? Por ano! Tu tem noção disso? Né? O livro é a base do teu raciocínio, é da onde tu vai extrair toda a tua referência para argumentar. Não só livros, tu pode assistir filmes também, mas enfim, né? Algum conteúdo tu tem que ter dentro de ti para conseguir misturar, para conseguir extrair aquilo que é o suco, né? E poder cuspir para fora, né? Quando tu vai argumentar com alguém. Infelizmente é desestimulado isso, né? Nós temos uma educação que é quase que classicamente tecnocrata. Tu não aprende a escrever, tu não aprende a ler. Deveria ser esse o foco da universidade, mas a universidade está muito ocupada em tentar fazer você só aprender a regra, sei lá, a sequência de não sei o que lá da engenharia, ou dentro da medicina está muito ocupada em fazer você só entender qual que é o funcionamento do sistema do não sei o que lá, né? Que é importante, são coisas importantes, mas isso explica o porquê nós temos profissionais que são quadrados, né, limitados. Tu pega pessoas que realmente lideram, elas escrevem, elas leem muito, muito. Praticamente todas, né? E talvez esse vídeo seja um pouco um desabafo, vocês viram que eu fico um pouco exaltado com isso, mas ao mesmo tempo seja um convite para que você possa começar a perceber que se tu tem essa dificuldade em ler e escrever, não é culpa tua. Tu não foi estimulado do jeito certo na tua vida. Provavelmente você só aprendeu isso ou mais tarde na vida, ou nunca aprendeu, mas existe a chance de tu trocar agora, trocar a chave, trocar a marcha, né, e começar a ler mais, começar a assistir mais filmes. Não são coisas desimportantes. Eu diria, de novo, que é muito mais importante do que a tua formação técnica, né? Porque te dá a chance de dominar, né, o jogo da sociedade muito mais do que tu só saber dominar uma técnica, né? Porque o conhecimento técnico tu decora e foda-se. Agora, saber se expressar bem,
né? Saber se colocar, argumentar bem, você leva para qualquer área. E aí não importa se você está no concurso público, se tu está na medicina, se tu está na arquitetura, se tu está na engenharia, tu domina, tu sempre sai no topo. Então o meu convite para esse vídeo é leia mais. Assista mais filmes, deixa um pouco de lado o teu estudo e começa a ler em voz alta as merdas que você escreve, porque aí tu vai perceber que talvez esteja falhando alguma coisa no teu raciocínio. E não tem problema, faz parte, né? Mas tenta corrigir depois e começa a treinar desse jeito, para tu ver como vai mudar bastante a tua forma de se comunicar e as outras pessoas vão começar a perceber e o mundo em volta de ti vai começar a perceber também. A gente se vê na próxima. Tchau!